Olá, bom dia! Sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso programa de todo sábado pela manhã, o Sexo Nada Frágil. Programa que vai ao ar pelas emissoras integrantes do Grupo Séries de Comunicação, Séries AM 1440, Positiva FM 90.9 e em imagens também no nosso canal no YouTube, no @canal Grupo Séries. A partir deste momento, eu, Thalita Trenepol, Tailine Fobrich nos trabalhos técnicos, Isabel Centenário, Neca Trenepol Crestani e Daiane Gissen, vamos compor a mesa desse fim de semana, primeiro fim de semana de agosto, para debater um assunto muito interessante, e quem está em imagens no nosso canal no YouTube já está tendo alguma ideia de qual que é o assunto que a gente vai falar nesse fim de semana. Mas antes, trazendo, é claro, quem nos permite estar comunicando e debatendo ideias aqui na programação. Com a gente, o Laboratório de Análises Clínicas da Unitá, que traz resultados precisos e laudos confiáveis. Você pode realizar os seus exames sempre no dia 10, que é o dia E, dia especial dos exames, e você tem diversos tipos de descontos no Laboratório Unitá, que te traz resultados precisos e, claro, laudos confiáveis. Telefone para contato é rápido, fácil, 991 22 0846. Unitá em Não Me Toque, sua matriz, 2 filiais em Carazinho e uma filial em Lagoa dos Três Cantos. Também com a gente a Clínica de Bem-Estar e de Saúde Lazo, que cuida de você de forma integral, tanto presencial quanto também online e do âmbito mental e físico. Diversas profissionais estão prontas, aptas para te atender e te auxiliar, buscando sempre, é claro, o seu cuidado com a sua saúde e o seu bem-estar. No Centro de Saúde Bem-Estar Lazo, você conta com profissionais que são altamente capacitados, que vão estar te atendendo de forma presencial, online e, claro, de forma integralizada. Telefone para contato e agendamentos é o telefone rápido e fácil da Clínica Lazo, que é o 99100 3109. Faça uma visita aqui no centro da cidade, na Avenida Alto Jacuí, e já garanta o cuidado com a sua saúde de forma integral, física e mental. Começando esse fim de semana, que estou de volta, né, no mês de agosto, retorno à bancada depois da folga do último fim de semana. Isabel Centenário, muito bom dia. Bom dia meninas, bom dia a todos os ouvintes. Estamos aqui então mais um sábado, né, para conversar, dialogar e expor suas ideias sobre um assunto muito importante. Muito importante mesmo, mas sem muito spoilers. Neca Trenepol Crestani, muito bom dia. Bom dia, Thalita, bom dia, Daiane, Isabel, Tailine, a todos os nossos ouvintes do Grupo Séries de Comunicação. Passamos já da metade do ano e entramos aí em agosto, com certeza, já em contagem regressiva para o final do ano, né? Então, Deus abençoe, com vários temas ainda que nós temos pela frente. Daiane Gissen, bom dia. Muito bom dia, Thalita, bom dia, Isabel, Neca, as meninas que estão aqui na técnica, a Tailine. E, claro, vamos ao nosso assunto deste sábado. Como, pessoal, espero que vocês acompanhem. Tá de ponta cabeça, Thalita. Não. Ai, Daiane, eu quero mostrar para ver se eles... Quem tá no rádio não tá vendo. Então, não, mas eu ia convidar agora o pessoal a assistir silenciar. pelo... Eu ia dizer para eles silenciarem e chegar pertinho do rádio. Ah, tá. Dá pra ouvir? Virou um ASMR. É. Agora sim, né? Agora deu certo. Agora... Qual que é o assunto desse fim de semana, Daiane Gissen? Livros, leituras, o conhecimento e o quanto isso transforma a nossa vida. Deixa um convite especial para o pessoal acompanhar a gente lá no @canal Grupo Séries no YouTube, para você conseguir ver também. Nossa mesa está recheada de livros nesta manhã e são livros de diferentes pontos, e eu tenho certeza que a gente vai trocar muito conhecimento aqui, porque eu acho que tem aquela frase que diz, né, que se deve temer quem lê muitas vezes o mesmo livro, mas não quem lê muitos livros. Então, quanto mais conhecimento você tem de todas as áreas, mais você vai abrir a sua mente, mais você vai abrir o seu conhecimento. Expandir a consciência, né? Exatamente. A leitura é muito importante, e a gente já tinha se comprometido, nós aqui da bancada do Sexo Nada Frágil, que nós iríamos trazer uma edição especial só para trazer dicas de alguns livros que a gente já leu, alguns livros que estão na nossa lista de espera, né? Afinal de contas, quando tu começa a criar o hábito da leitura, quando tu cria esse hábito, você vê que cada vez mais você quer ler, você cria uma rotina. E tem alguns livros que você simplesmente devora, alguns você lê na força do ódio, e assim você vai indo até achar quem é a Thalita leitora,
qual que são os meus gostos, quem é a Daiane leitora, quem é a Isabel leitora, quem é a Neca leitora. E a leitura é muito importante, principalmente você jovem que está iniciando sua trajetória. O que diferencia hoje um profissional de outro, um ser humano de outro, é a leitura. Porque a única coisa que ninguém vai tirar da tua vida é o teu conhecimento. E a leitura te permite ganhar muito conhecimento de diversas áreas, trabalhar a tua imaginação, desenvolver a tua criatividade. Quando você lê, principalmente quando você é jovem, você viaja no mundo, né? Seja em outro país, através de histórias contadas através de lá, você viaja imaginando os personagens que ali são descritos, e a leitura ela é muito rica. Né? Até é muito claro isso, porque quando a gente vai olhar, principalmente tem muitas trilogias, né? Muitas sequências, sagas, que são depois de lançadas no livro, são incorporadas e desenvolvidas em filmes, né? Ou séries. E a gente sabe que muitas pessoas que leem o livro, quando vão assistir aquele filme ou aquele seriado, se frustram. Porque o livro tem tanto detalhe, é tão rico, que quando a gente vai olhar o filme parece que tá faltando alguma coisa. Então esse fim de semana a gente separou, né, para desenvolver nesse início de mês, né, você tem 30 dias aí para criar o hábito da leitura. A gente vai trazer diversas dicas, desde a leitura mais fácil, uma leitura mais simples, mais leve, que realmente vai seguindo, né, Dai? Mas a gente vai trazer também algumas dicas mais precisa um pouquinho de mais experiência e de tato para ler, porque não é qualquer pessoa que compreende. E só ler por ler também não te traz nada de benefício. Você tem que entender o que você está lendo. Por isso que é importante você encontrar quem é você leitora, quais são os teus gostos, o que você mais se adapta na leitura, qual que é o formato de leitura que você se adapta, porque hoje a gente tem uma diversidade gigantesca de opções e é uma pena que aqui no nosso município ainda não se tenha uma livraria, né? Livraria. Como tem em Passo Fundo, por exemplo. Ou um sebo, né? Então, Que aí também uma oportunidade de negócio, né? É. Já deixando aqui Mas pro aí pessoal. que tem que ver se tem público, né? Porque a gente sabe que ainda a questão da leitura acaba separando, né, o joio do trigo, né? Porque afinal de contas a leitura ela te bota num corte mais alto de desenvolvimento pessoal e profissional. Meninas, eu quero começar com vocês, né? Eu sei que algumas de nós está desenvolvendo agora o hábito da leitura, né? Tanto uma pessoa mais madura quanto uma mais jovem. Algumas já leram há muito tempo, já gostavam dessa leitura. E algumas foram modificando o gosto ao longo do seu conhecimento. Eu queria que vocês trouxessem aqui como primeira dica um livro que marcou o início do gosto de leitura de vocês e contassem a história, um pouquinho do porquê que vocês gostaram dessa leitura a partir desse livro. Daiane, começa contigo, depois eu sigo a Isabel e a mãe vão pensando. Eu acho que a minha história na leitura, eu comentei isso no último programa, começou quando eu tinha 6, 7 anos e eu ganhei um livro da secretária Precoce. da igreja, que era um livro que contava as histórias bíblicas e tinha um livro de Natal que eu tenho que ler esse livro até hoje, que eu amo Natal, amava naquela época, e são histórias muito bonitas e toda vez que eu leio, ela volta de uma forma diferente. E é um livro infantil. E ela me deu o livro e disse que toda noite ela lia um pouquinho. E desde aquela época eu comecei a ler porque eu queria ser assim também. E depois disso eu fui desenvolvendo, mas eu acho que o meu gosto pela leitura, que ele se tornou maduro, foi a partir de Sherlock Holmes. Quando eu já estava, então, já sabia, tinha total noção de leitura, né? Como uma pessoa, estava segunda, terceira série. E a escola comprou livros novos e estava naquela coisa de se desfazendo de alguns livros mais antigos. E entre eles estavam alguns do Sherlock Holmes. E eu tenho esses livros também até hoje da escola. E foram os livros que me fizeram me apaixonar, né? Do Sir Conan Doyle e a história de Sherlock Holmes. Depois disso, enfim, veio Saga Crepúsculo, veio Harry Potter, veio Fallen e Cidade de Vidro. Veio aquela fase das sagas. E aí também a gente vai amadurecendo, né? A gente vai lendo crônicas. A faculdade me trouxe uma parte de jornalismo literário muito grande. Depois a gente vai para os livros de autoajuda, de conhecimento. Então, isso tudo vai fazendo a diferença no nosso dia a dia. Thalita, tem um clássico aqui. Tem um clássico que, inclusive, né, tu comentou que depois de uma certa maturidade, tu acabou desenvolvendo o gosto por os tipos de saga, né? Eu já amadureci como leitora um pouquinho mais tarde. Eu não comecei com 6 anos, né? Eu já lia com 7, mas não gostava, não era um hábito prazeroso. Então, quando eu tinha uns 14, 13 anos, lançou-se a saga Crepúsculo. Para quem tá acompanhando em casa, eu tô mostrando o livro, tem até hoje, eu tenho os 4 que são lançados
É uma sequência, né? É Crepúsculo, Lua Nova, Eclipse e Amanhecer, né? E o Amanhecer, inclusive, na questão dos filmes, foi dividido em 2, porque ele era um livro mais extenso, era 500 e poucas páginas, né? Inclusive, foi por causa desses livros que eu li também O Morro de Ventos Uivantes e Sim, tive a essa sequência... vontade de ler os clássicos ali dessa... Justo. E aí, eu... Tanto que eu gostava do meu livro, que o pessoal que tá em casa pode ver, talvez mais perto, né? Eu pegava ele e eu acabei colocando, sabe como antigamente o que as mães faziam? Elas encapavam, né, os cadernos. Eu encapava meus livros, né, pra guardar. Então, pensei, isso já faz mais de 14 anos que eu tenho esse livro, também né? é encapado, é confesso. Encapado, justo. E aí eu coloquei o nomezinho ali, né, pra identificar que era meu. E esse livro, inclusive, foi um presente da avó, né? Que ela acabou... Ela ia pra Porto Alegre, né? Por questões da vereança. E aí ela foi numa livraria lá e pensou, vou trazer um presente pra Thalita. E ela teve a belíssima ideia de trazer Crepúsculo. Mas eu demorei um eito pra ler esse livro, né? Ele tem um total de... Deixa eu ver aqui... Ai, meu Deus, cadê? Nem sei se tem página. Aqui, 390 páginas. E aí eu me apaixonei pela história, né? Porque é bem naquela fase do romance, daquela imaginação, e o vampiro, e ela, e 2 mundos diferentes. Então, realmente, acabava desenvolvendo muito essa questão da tua imaginação, de você ir além, né? Você pensar coisas que possam ser possíveis e tudo mais. Isso é muito bacana que a leitura permite. E aí, depois que ela me deu o primeiro, eu infernizei ela. Porque toda vez que ela ia, eu podia, trazer o próximo, Lua Nova. Daí ela trouxe o Lua Nova separado. E daí o Eclipse e o Amanhecer, ela trouxe numa tacada só, botava na mala, né? Porque era pesado, assim. E depois dessa saga, assim, eu acabei me apaixonando pela leitura. Teve um período que eu deixei mais ela de lado. E nos últimos tempos, nos últimos 2, 3 anos, eu venho desenvolvendo muito, né? Mudei um pouco, né, dessa questão que nem a Daiane. Eu comecei nas sagas, então eu li também Fallen, eu li Cidade de Vidro, eu li 50 Tons de Cinza, que é uma leitura um pouco mais pesada, né, pra 18 mais. Game of Thrones, eu li. Não li Game of Thrones porque eu achava muita quantidade de livros. Mas todas aquelas outras... teve também Divergente, Convergente, Insurgente. Li também. Bom, todas essas sequências de sagas eu acabei lendo. E isso acaba te dando gosto, né? Tu pega o gosto pela leitura. Então, eu acho que a Stephenie Meyer, ela foi muito feliz na forma da escrita, né? Porque ela acaba captando. Então, tu tem vontade. Tava até comentando, depois eu trazer uma outra dica que eu li agora. Eu li em 2 dias, porque eu li 100 páginas num dia e 300 no outro, porque a autora escreve tão bem que tu fica assim, ó, mas eu quero saber o que vai acontecer, mas eu não vou terminar. Então, é uma forma de captar o leitor, em né? todos os livros dela. A autora daquele que eu vou trazer depois, né? Então, Crepúsculo, pra mim, tem uma história muito, muito bacana. Eu odeio quando falam mal da saga, porque eu sei que é uma bobagem hoje, olhando, né, há 15 anos atrás, mas na época era um surto, né? Que nem RBD, é que nem, sei lá, Ruge. E foi isso que te trouxe o gosto pela leitura. Exatamente. Eu acho que a partir do momento em que algo te incentiva a leitura e te faz crescer e se desenvolver nisso, não importa. Tá te trazendo um bom hábito. Sim. E é isso que faz a diferença e que te tornou leitora, me manteve. Muitas vezes eu perdia o pique, assim, por alguma leitura que... Eu voltava a ler Crepúsculo porque eu sabia que depois daquilo eu ia querer continuar. E foi exatamente isso. Aquilo que eu comentei de que quando tu vai ler e tu vai pro filme ou quando vai pra produção, então, né, cinematográfica, seja em série ou filme, eu me decepcionei tanto. Mas eu ia... A mãe tá de prova, né? Eu ia no pré-lançamento, nós ia pra Passo Fundo às 11 da noite, porque eu queria ser a primeira a ver, de tanto que eu amava a dita saga. Então, realmente, assim, pra uma leitura iniciante, é muito bacana, desenvolve bastante a criatividade e pra mim foi o que me levou a ter... E olhando pela capa, né, tu não dá nada, né? Depois de Crepúsculo a gente teve The Vampire Diaries, teve Legacies, teve The Originals, tiveram diversos segmentos que andaram e surfaram na onda do Crepúsculo, né? E claro que hoje assistindo o filme eu acho uma piada, né? Mas a leitura é maravilhoso, né? O importante é que com isso tu conseguiu pegar o hábito, né, Thalita? E o mais legal, eu acho assim, que é a gente conseguir, a avó, na época, conseguir enxergar isso e fazer com que... Porque, na verdade, vamos lá, a avó, não tinha esse hábito. Mas nós conseguimos fazer com que você tivesse esse hábito. Que era, o que vai trazer de Porto Alegre? Primeiro eram as Barbiezinhas que ela te trazia,
cada vez numa volta, numa viagem, ela trazia uma Barbie. Só que a Thalita foi crescendo e Daí não ela brinquei foi mais de pensando de outras formas. E aí ela me ligava qual é o livro que a Thalita gosta. Aí, mãe, pode comprar aquele lá, que aquele lá é legal. Então, assim, foi criando esse hábito. E Deus o livre, alguém pegar os livros dela. Ninguém podia tocar nos livros dela. Era a coleção dela. E isso foi fazendo diferença. Já no meu caso, eu não tive hábito de ler. E eu Estou acho que tendo agora o na minha idade. hábito, ele é uma sequência da rotina. Porque Com tu tem certeza. que ter rotina. Porque Mas- às vezes tu vai chegar em casa de noite e tu não quer ler. Na verdade, tu não quer pegar o livro pra ler. Porque, na verdade, ficar no celular, tu fica 30 minutos aqui, né? Agora, sentar num lugar que, na verdade, também dizem, né? Pra quem tá começando a desenvolver o hábito da rotina, tu não vai ler na cama. Tu não vai ler de noite. Não vai ler numa posição que vai te dar sono, né? Tu tem que ter um canto pra leitura. No sofá, numa poltrona, na cozinha. Enfim, cria o teu local, né? Com uma boa iluminação. Uma boa iluminação, exatamente. Então, também tu tem que ter todo esse cuidado, né? Porque pra te criar o hábito, tu tem que ter uma rotina regrada. Eu vou ler todos os dias 15 a 20 minutos. Eu vou ler dia sim, dia não, 40 minutos. Sei lá, cria Na teu minha hábito, juventude, Thalita, eu não sei se na juventude da Isabel, mas na minha juventude, o que a gente tinha condições de comprar era os gibi, Tio Patinhas, Mone. Mas é uma forma de leitura. E isso a gente gostava de ler. Meu Deus, eu tinha paixão, eu tinha coleçãozinha de livrinho. Mas era um valor acessível, que o pai e a mãe não tinham também condições de nos dar. E aquilo lá, quando tinha quando eu conseguia trocar com alguém, a gente fazia essas trocas para ter. Mas hoje eu estou pegando já o hábito de leitura. Ainda não posso dizer que sou uma leitora, porque realmente assim, não tenho aquele hábito de todo dia pegar. Tento, às vezes vou lá, pego o livro, leio uma página, depois termina, para. Eu consegui. Isso aqui. Dá pra Não ver, pode- né? Não, eu quero mostrar, dá pra ver, pra você que tá em casa, pelo marca-texto que ela tá usando, né? É um marca-texto bem típico de uma leitora assídua, né? Não, normal, para saber onde é que A parou. gente chega a me doer de ver isso aqui nas páginas, me incomoda essas páginas assim. Olha isso aqui, faz 15 anos, não tem uma orelha de burro. Mas essas orelhas de burro não é minha, é da minha cachorra que pegou meu livro que ela quis ler. E aí, Ela quis ler. Eu botei no sofá. Eu botei no sofá e ela quis ler. A Babalu A quis sorte ler, que eu tá peguei certo. a Babalu no pulo do gato. No pulo do gato. Mas assim, O Alexandre vai gente, ficar eu bem posso faceiro. me contar. Mas eu tenho precisa saber. explicação séria. Não Tá, precisa então calma, depois tu conta do outro. Não, eu não vou contar. Eu só tô dizendo que eu consegui terminar um livro. Isso já pra mim é uma... Em 60 anos? Em 60 anos? Não puxou pro teu irmão, então. Nem pela Porque eu sei Thalita. que ele lê muito. Né? Nem eu puxei pela Thalita também. Né? Puxar por mim é difícil, né? É ótimo, Mas né? tudo bem. E qual que foi o que Isabel. marcou o início da tua trajetória como leitora, Isabela? Eu sempre gostei de ler, então, claro, tempos assim de colégio, a gente lia também os livros da escola, todos os autores brasileiros ali que tinha, né? Iracema, aqueles livros todos, né? daqueles- Memórias então tinha de que ler, Brás né? Cubas. E daí um mano meu foi no quartel e me trouxe também um livrinho que era do tipo um resumo da Bíblia, assim, tudo com figurinhas e coisas, uma capa dura, brilhosa, com crucifixo na frente. Eu me sentia rainha, né? Então comecei a ler muito cedo, sempre gostei. Só que tem épocas que a gente lê mais e tem épocas Sim. que a gente lê menos. E a gente muda muito assim também o gosto, né, por tais coisas. Um livro que eu nunca esqueci, que eu não conseguia parar de ler, que nem você falou, eu vou ler mais uma página. Quando vi era madrugada e eu queria saber mais uma página, foi os livros de Sidney Sheldon. Um deles, O Reverso da Medalha. Então, os livros deles me deixavam de uma maneira assim que Vou até anotar, Isabela. não É impossível parar de eu ler. não conseguia parar de ler. O sono vinha, né? E eu sabia que tinha que dormir e eu não conseguia parar. Então foram livros que me marcaram tanto. São nem sei quantos anos que eu li esse livro e eu lembro do nome. Até hoje. Até hoje, do Marcou autor, realmente. né? E qual que foi o livro que vocês não leriam de novo, que vocês odiaram ler, que assim, não... Que vocês pensaram assim, ou não terminaram, ou terminaram por causa do ódio. Quando eu começo a ler um livro e não gosto, eu já paro. Então, eu já nem sei o nome também. Eu vejo assim, eu não gosto de ler livros que são muito grossos, porque eu fico pesado de segurar.
Então, eu sempre tu sente um desconforto em segurar um livro muito grosso. Uma dica Mas pra já ti li de 500, de 600. É aquilo ali, ó, Isabel. Ou da... Sim, tem um aparador. O Kindle. Não, um Kindle é um livro digital. Ele é desse... nesse peso, pode ter 600, 700 páginas aqui, né? Também É uma dica. Dá pra Porque ler tem também livros que assim, são né? bons, que nem esse aqui, 400 páginas, mas flui muito rápido. Ultimamente li muito livro também, sou católica, mas li muito livro espírita, da Lídia Zambiage, acho que é o nome dela. Li uns 15, 20 esses últimos tempos agora. Um livro muito bom de espiritismo é Violetas na Janela, pra quem Já, perdeu alguém. esse eu já li também. Então, não é o teu primeiro. Esse eu consegui ler todo. Esse eu já li também, mas você lê em 2 dias, são livros bem rápidos, as letras um pouco maiores, não, né? mais, né? Calma. Então, sim, eu li numa semana, acho que eu li uns Ai, não, deu uma semana. Tá, Não então dá. eu vou pular a mãe, tá? Porque como ela comentou que ela leu 1, 2, qual que tu... E se tu usar o meu exemplo, nós vamos brigar. Porque eu tenho o meu exemplo que eu li na Forja Não, Nord, eu vou trazer. sei, porque eu não terminei, então eu não Eu vou tava nem falando usar isso, ele, porque eu no quero texto. terminar ainda, então Tá, eu não vou usar perfeito. esse como exemplo. Mas eu tava pensando aqui que, na verdade, não é um livro específico, mas é uma coleção de livros que eu ainda quero fazer isso, não é que eu não gosto, mas são alguns livros clássicos, e agora não vai me vir o nome de nenhum na cabeça, mas eu ganhei uma coleção de livros antigos de uma senhora, que minha mãe trabalhava com ela, e eles estão em um português mais formal, não é o português de hoje, não está na linguagem atualizada. E eu já comecei a ler eles várias vezes, assim, mas é muito difícil porque muda o português. E é algo que vai desafiar e que eu quero que melhore o meu vocabulário. Então, esses ainda estão na minha lista. Mas é, por exemplo, O Príncipe de Maquiavel. Eu nunca consegui ler esse livro inteiro e eu tenho ele lá nessa versão de linguagem mais antiga. Então, talvez eu deveria ler primeiro a versão, né, numa linguagem nova para depois ler aquele. Mas são livros, assim, que tem alguma questão mais densa. Mas é como a Isabel. Vocês já leram A Cicatriz de Davi? Não. Não. Não, é muito interessante porque ele conta uma história também, conta da guerra lá daquelas épocas de Irã, Iraque e Israel, né? Então, é muito interessante. O livro meio grossinho, mas muito interessante e muito bom para você ficar sabendo também muita coisa da história e você consegue associar com as guerras de hoje, sabe? O livro Como é que aconteciam? eu não sei agora, eu sei que ele é grosso, tá? E eu terminei quase em 2 anos o livro. E tanto que foi Eu podia ter trazido a versão física dele para Tu nós tem ele, né? Eu li aqui. ele no Kindle. E eu li ele no digital. E ele me estragou por 1 ano e meio a leitura, porque eu comentava com a Daiane, porque eu perdi o gosto de ler, porque o livro era muito difícil. Ele trata de psicanálise pura, de uma compreensão da mulher selvagem, desse instinto que nós temos e que por muitas vezes a gente acaba colocando embaixo do tapete, sabe? A gente acaba escondendo esse nosso instinto e que a gente precisava soltar essa alma selvagem, essa mulher selvagem que habita dentro de nós. O nome do livro é As Mulheres que Correm com Lobos, é da Clarissa Stess, e ele fala de uma forma assim, ele traz uma narrativa muito complexa e que te exige muito na hora que tu tá lendo. E ele é um livro grande, ele é denso e no fim das contas acaba realmente exigindo demais. Então eu fiquei 1 ano e pouco perdi a vontade, o gosto pela leitura por conta desse livro, mas eu não sou que nem você, Isabel, eu não consigo. Eu preciso iniciar e terminar as coisas. Pra mim é protocolo. Então eu iniciei o dito livro, demorei 1 ano e lá vai, e aí eu terminei. Então esse é um livro que assim, ó, eu indico, porque ele te leva a pensar, te expande a consciência, como esse aqui que também trata da psicanálise pura, eu tô lendo inclusive ele, comecei ontem, que é Eu Só Existo no Olhar do Outro, da Anna Sui e do Christian Dunker, são 2 psicanalistas que conversam e falam sobre algumas coisas importantes, envolvendo amor, envolvendo você se enxergar como você é. Esse é mais leve, mas aquele que eu li, assim, me estragou a leitura. Eu vou aproveitar só, antes da Thalita terminar, se eu não vou... Talvez eu erre a Marcela, mas eu acho que é a Marcela Ceribelli que Sim. Eu acho que ela tá fazendo uma leitura guiada desse Mulheres que Correm com Lobos. E aí, eu imagino que, tipo... Como é que é o nome que ela fala? Bom Dia Óbvios, Bom né? Dia Óbvios, é um exatamente. podcast da Marcela Ceribelli, que você pode acessar no Spotify, e ela traz sempre um viés de psicanálise, de psicologia. Sempre tem alguma autoridade no assunto. Exato. E ela tá fazendo uma leitura guiada desse livro que me chamou muito a atenção e me interessa justamente pela dificuldade que é tu conseguir ir a fundo e entender esse livro. Uma pergunta que eu ia fazer,
Por exemplo, esse livro ali que tu falou da psicanálise, né, Thalita? Uma pessoa que está começando, não é indicado pegar, Não é porque indicado. assim, ó, não adianta, é bom, tu me empresta ele para mim ler, Thalita? Não, porque eu não vou entender. Eu tenho que começar de alguma outra forma nesses livros. Livros mais leves. Tu tem que começar com livros leves, atrativos, com letras um pouco maiores, porque as letras mais pequenas finos. eu não gosto também quando a letra é muito pequena. Então, Eu e gosto também quando a finos, folha tu tem que ela pegar é assim, ó, é esse amarelo assim, Isso, sabe? tem que pegar o eu gosto. não gosto quando a folha aqui, ó, quando a folha é branca. tem que Bah, começar. é ruim, dói, força. E uma estratégia muito bacana, realmente, que vale o investimento para você que não... Eu tô na fase agora, eu vou surfando. Eu tava na fase do físico, daí fui pro digital, do Kindle, e depois agora voltei pro físico. Mas a questão do Kindle, ele ajuda muito de noite, porque tu não precisa de luz, né? Ele tem a Pois iluminação tem isso, própria e não é a iluminação do celular, é própria pra leitura. Então não te cansa os olhos e tu consegue ler várias páginas aonde tu tiver, não precisa estar carregando Mas o daí livro, tem que né? fazer a assinatura deles. Não precisa fazer assinatura, tem uma forma de você encaminhar o próprio PDF. Ou você pode assinar o Kindle Unlimited. Unlimited. Pode assinar também. É bom. Eu não preciso porque eu consigo o PDF, né? Então tu E esse consegue teu, direcionar. Daiane? Também Podemos tu- conversar esse depois não é Kindle. Esse sobre não isso que me existe mais, não é interessei. mais fabricado. É bem mas interessante pra ti. Era de outra marca, mas ele funciona da mesma É da mesma forma. É a mesma finalidade, é um livro digital, né, Dai? Um livro que eu tive dificuldade de ler e eu terminei, e não foi pela dificuldade do conteúdo, mas foi justamente por isso. Ser em folhas brancas, ele é um livro grosso e com a letra menor, que eu até fui pesquisar o nome certinho, que é o nome maior. É Círculos Sagrados para Mulheres Contemporâneas, da Mirella Fowler. Ela traz essa questão das mulheres da mesma forma que a Clarissa, e o conteúdo é muito bom, mas o livro realmente é grosso, as letras são pequenas, as linhas são juntinhas e ele é um pouco mais extenso. Mas o conteúdo é maravilhoso. Um livro que, assim, é pontapé inicial para qualquer pessoa que quiser empreender, que trabalha no mundo de negócios, que quer se desenvolver e que está à disposição com um preço de banana, né? É o livro do Dale Carnegie, que traz... É o primeiro dele, são vários livros, eu já li todos, mas esse aqui é o pontapé inicial, que é o livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. É um guia clássico de relacionamento, de como você tratar o outro, de como você compreender, de como você ser um bom ouvinte também. E ele já teve mais de 50 milhões de vendas, ele já foi reescrito diversas vezes e realmente é um dos... É a base, inclusive, para o treinamento do Dale Carnegie Course, que é o DCC. Ele trata desse e de mais alguns outros livros do Dale Carnegie, que foi um cara que dedicou toda a vida dele a entender como comunicar de forma clara, como vender um produto, a importância da comunicação, de como você se postar, de como compreender o outro. E realmente é fácil de ler, né? É muito tranquilo. fácil. Tu já leu esse também, né? Esse eu tô lendo. O que eu li inteiro foi o vermelho. Ah, Que eu tu me- emprestei pra que tu me dar. O emprestou vermelho vermelho, como De- deixar de se preocupar e Como viver. evitar preocupações. Ou viver sem estresse, né? Isso aí. O Esse é vermelho. muito bom. Eu li em Eu tenho 2 também. dias. Esse aqui eu demorei um pouquinho mais, mas foi Todos esse são aqui. fluidos. Inclusive, esse aqui é do meu tio, que ele me falou que eu tenho que devolver os livros, mas eu acabo ele me emprestando e eu ficando na minha própria prateleira. Ele me emprestou faz uns 3 anos e foi o que eu voltei, assim, de forma mais assídua a ir a ler. Foi esse livro que me deu vontade de voltar com o hábito da leitura. Então, pode ser uma dica para você que quer construir o hábito da leitura. Esse livro é realmente muito bom e vale a pena. E eu tenho certeza que se você ler e prestar atenção, você vai tirar alguma coisa de importante dele. Com certeza. Eu, ao contrário de ti, já ganhei esse aqui do Gilson, o Olho de Tigre. Não, é a estratégia, né? É a estratégia do Olho de Tigre. Muito boa, eu achei muito legal. E- E esse aqui também, eu ganhei da Thalita, então, para começar realmente a leitura, a fazer essa leitura. Então, estou gostando. Não é muitas páginas, de 30 páginas. Para de olhar para minhas marcações, Não consigo, Thalita. meu Mas Deus, uma me coisa que dói. dá Página pra- assim não dói, não. Ele Dá fica uma legal. Aflição. Dá, Dá né? uma aflição. Mas uma Dá coisa dó que, pra ma- vocês. que Uma porque marca. Tá estragando as páginas. uma coisa que eu acho que está atrapalhando bastante a leitura teu é o celular. Eu estou falando de mim, né? A gente começa a mexer no celular e daí a gente acaba perdendo 1 hora, 2 horas ali. Então, o que está me tirando um pouco da leitura é essa porcaria desse celular. Eu tô tirando ele de mim toda noite pra conseguir ler. Eu tô Eu criando tô hábito começando a diário. botar ele em outro cômodo da né? casa. É importante. Esse aqui que a mãe trouxe, que o tio Gilson emprestou, é a estratégia do Olho de Tigre.
ele fala sobre como você tem que ter, qual que é a estratégia que você tem que ter para o seu negócio funcionar, para você ser uma pessoa de sucesso, né? Como você se transformar em um predador numa selva que a gente vive. Então, ele traz esse primeiro, que é do Renato Greenberg, e ele, depois que ele lançou esse daqui, ele trouxe a Excelência do Olho de Tigre, que eu não li esse, mas eu acabei lendo esse, e aí ele fala sobre você conquistar o teu lugar no sol, né? Onde é que você vai conquistar o teu lugar, o teu espaço. Ele é uma leitura mais, assim, para realmente empreendedorismo, né? Para você visualizar, planejar, concretizar. Ele traz algumas dicas básicas. Não é bem um passo a passo, mas ele te expande a consciência no mundo dos negócios. Tu chegou a ler esse? Esse foi o primeiro que tu me emprestou, mas eu acho que, por mais que seja voltado para os negócios, se tu aplicar isso tudo, mesmo na tua vida pessoal, na tua organização diária, incluir isso aí no teu planejamento da tua leitura, já vai... É isso que eu senti nesse aqui. Já vai te ajudar tem um monte. coisas que tu começa a mudar o pensamento no momento que tu lê. E eu gostei... Não tenho ainda esse hábito que nem vocês do claro e do escuro, mas as letras são boas, assim, o tamanho. E me chamou a atenção, tanto que eu consegui chegar no final e ler ela. E para vocês verem, não tem aquela coisa que vocês falaram ali da marcação. Um livro que eu tenho há muitos anos, foi um dos primeiros que eu li, eu era adolescente ainda, eu tenho certeza que alguns desses livros me economizaram a terapia ter começado mais cedo, que são alguns livros de crônicas, e foi as crônicas que me fizeram não só amar a leitura, mas amar a escrita, e que me trouxe para o jornalismo. Eu trouxe um só, que é do Inclusive, Daniel... a tua leitura é extremamente, só para mencionar, né, para quem não conhece ainda, a Dai escreve muito bem, eu acho que a leitura te possibilita isso, né? E eu sei que muitas crônicas, quando eu tive crônicas na faculdade, sempre foi uma matéria muito simples para mim, porque eu sempre li muita crônica, e escrever esse jornalismo mais literário também é algo que transforma. Esse aqui é do Daniel Bovolento, Por Onde Andam as Pessoas Interessantes, eles trazem algumas crônicas do dia a dia, umas crônicas de amor, assim, mas é muito bom de ler quando a gente é adolescente, principalmente, porque a gente se identifica. E ele é um livro que, para quem tá vendo, ele tá todo marcado. Por quê? Porque realmente faz Depois diferença. de uma época, tu começa a marcar, né? No início, tu cuida, tu coloca capa dura, tu, né? Depois tu tá riscando, rabiscando, escrevendo, botando marca-texto. Interessante o livro, você ir sublinhando. Porque eu acho que o livro ele tem que ter história, ele tem que te trazer aquilo. E, por exemplo, qualquer página que eu abrir aqui, eu sei que vai ter alguma coisa interessante. E esse aqui. Nesse mundo, todo mundo é estranho até que você o conheça. Até que o primeiro nome lhe seja apresentado num aperto de mãos e o mundo inteiro do outro seja aberto para você. Vou trazer um trecho desse aqui também, que esse livro também é muito bom. E realmente, né, é algo que a gente está precisando muito em compreender, que o sucesso ele está no equilíbrio. E a gente, às vezes, acaba desequilibrando toda a vida, né? É do Robert Wong, ele é um escritor, né? E olha que bacana esse trecho que traz essa questão também do equilíbrio. O fazer só pode ser realizado no momento presente. Nem antes, nem depois, só agora. Focado no seu agora, sem culpas, medos, raivas, você ganha de presente a cada instante a renovação da sua vida. Deixe a criança que há em você assumir o controle e renasce com tudo que vem junto. A alegria da convivência com os amigos, o fechamento daquele contrato ou a contemplação do pôr do sol ao lado da pessoa que você ama. Enfim, viver a vida mais leve e mais livre, pois só você pode ser livre e viver a vida agora. Então ele fala muito sobre isso, sobre colocar na balança do importante o que realmente é e você equilibrar. Que sim, é importante ter sucesso? Sim, mas não é só o sucesso financeiro, não é só o sucesso profissional, é o sucesso como um todo, né? Outro livro que eu vou seguindo enquanto vocês vão trazendo, eu trouxe, né, uma penca, mas dos que eu queria ter muito mais, que eu queria ter trazido. Esse aqui é muito bacana, até indiquei para uma amiga, que conta a história do Johnny Ive, né? Eu não sei se vocês conhecem ele, porque eu não conhecia até ler o livro, mas vocês devem conhecer o que ele criou, que é a nova estrutura do iPhone. Foi o cara que trocou toda a estrutura, o design do que era conhecido pro branco que você hoje conhece, pro claro, pro tom metálico. Ele foi o gênio por trás dos grandes produtos da Apple, o braço direito do que você com certeza conhece, que era o dono, né, da Apple, o que me fugiu, o Steve Jobs. Né? Steve Jobs foi o que marcou por ser a cabeça, mas quem fez os designs e quem mudou a trajetória e o destino da Apple foi Johnny Ive. E conta toda a história dele, de como ele chegou até lá e quais são os valores importantes. Então, realmente, é um best-seller e fala um pouquinho
sobre essa questão do mundo da criatividade, do desenvolvimento e de como uma pessoa pode mudar, né, a trajetória de uma empresa. Então é uma leitura bem bacana e que eu li super rápido. Ele também tem imagens, né, das criações, dos protótipos, de como que tudo começou. Realmente é um livro que eu curti bastante de ler. Um livro que eu li também há poucos dias não, já faz um ano, é de um dos donos da Tramontini, o Clóvis Tramontini. Sim. O livro dele é sensacional, que ele conta toda a biografia, história, né? Ele conta toda a história da empresa, né, e a história dele. Hoje ele tem um problema de saúde também, né, tá em cadeira de rodas praticamente, mas assim a trajetória, a luta, o sucesso dele é de inspirar qualquer um, né? Como é que vocês sabem? Agora eu vou fazer pergunta para quem é leigo, tá? Aí vocês têm que responder porque quem está nos escutando, tem muita gente que não sabe. Como é que vocês sabem quando é crônica, quando é um best-seller, quando é Porque tá descrito no livro e na descrição atrás ele sempre dá uma Para as dica. pessoas tem, tentarem. olha os tem as resumos. orelhas. Hã? Tem as orelhas do livro. É, também. a gente olha os resumos, as capas. Então, quando vocês forem pegar um livro, olhem sempre no resumo. Dentro da capa já tem ali o resumo. Exato, já tem o resumo, tem a sinopse. E normalmente E as hoje eu indicações, compro inclusive. por indicação de alguém ou por uma questão que eu já procuro antes. Esse Eu- aqui, inclusive, E não é caro os livros, Vai. né? Pode. Ah, não. Eu ia dizer, uma coisa também que por algum tempo eu comprei livros pela capa, e esse aqui foi um dos livros que eu comprei pela capa, pra quando a quem gente tá começa é vendo. pela capa, né? A capa É. chama atenção. Se E- fosse pela capa, eu não ia nem comprar nunca isso aqui, né? Mas enfim. E por causa do nome do livro, o nome do livro é Alucinadamente Feliz, um livro engraçado sobre coisas horríveis. E esse livro aqui, ele mudou muito a minha forma de pensar, é da Jenny Lawson. Ela é diagnosticada com 4 doenças mentais. E ela fala muito sobre a gente encontrar as coisas boas, independente do que esteja acontecendo na nossa vida. Inclusive, ela começa o livro dizendo... aconteceu um monte de tragédia na vida dela. Ela perdeu pessoas, perdeu um amigo, estava vindo de um funeral e estava tudo dando errado. E ela chegou em casa e disse... Eu vou fazer o contrário e só para contrariar tudo que está acontecendo, eu vou ser alucinadamente feliz só de raiva. E a partir daí ela começa a contar a narrativa dela, as dificuldades que ela tem com relação à saúde mental. Até abri o livro aqui, estava numa parte em que ela fala sobre a terapia e o gosto. E dentro do livro tu entende muito a forma dela pensar, porque ela tira algumas imagens aleatórias ao longo do dia, algumas fotos, e isso está aqui sobre as coisas que acontecem. Então é um livro que eu já emprestei diversas vezes. E, inclusive, eu gosto muito de ouvir músicas, né? E que ajuda a mudar a minha energia. Eu tenho, quase todos os anos, eu faço uma playlist chamada Alucinadamente. Tenho 5 volumes dessa playlist no meu Spotify, que são playlist para melhorar o meu dia. E foi esse livro que fez essa mudança. Eu acho que não é um livro para todo mundo, mas é um livro muito bom, Alucinadamente Feliz. Que a gente tem que ser todos os dias, né? Esse livro aqui, inclusive, essa escritora, a Brené Brown, ela tem uma forma de escrita maravilhosa para quem está iniciando. São leituras fáceis, né, Daiane? Tu já leu alguns livros dele, que é aquela questão, a coragem de ser imperfeito, né? O de liderar. O de liderar, né? Também é Coragem muito para bom. liderar também, que é muito bom. Inclusive, tu tá lendo, né? Podia ter trazido Eu hoje. te porque devolvi, ele tá com a Jéssica. Tá com a Jéssica, justo, é verdade. É que eu tô emprestando tanto livro, gente, que eu não sei mais aonde tá. Vou começar a fazer uma tu tem- listinha mas da import- biblioteca e não me devolveu em tal dia, multa. Mas Que nem o era importante- antigamente, Fazer os né? carimbos. Mas o importante é ter o nome, porque às vezes a pessoa também fica muito tempo com o livro e esquece até de quem é. Então, o Ah, mas nome eu não dentro, esqueço. eu Ou tu sempre coloco o empresta, a nome. pessoa perde. Eu sempre, eu E tenho acha que hábito de perdeu e não colocar o perdeu. nome. Sem cabimento. isso Eu que aconteceu. nunca Depois a gente esqueço conta pra essa quem eu história. emprestei um livro. Eu também não esqueço. Esse aqui fala... eu achava que isso só acontecia comigo. Como combater a cultura da vergonha e recuperar o poder e a coragem. Porque às vezes a gente acha que tem certas situações que acontecem só com a gente, né? E a gente acha que a gente é, como eu digo já há muito bom tempo, um alecrim dourado que nasceu no campo para ser semeado, né? E que as coisas só acontecem com a gente. Por que não pode ser com você também, né? Por que alecrim dourado só com você que não aconteceria? E ele traz uma narrativa muito bacana. Ela também tem um outro livro que é um best-seller, que é essa que eu trouxe no início, que é A Coragem de Ser Imperfeito. Esse eu li no Kindle e eu acabei conhecendo a escritora por conta daquele livro. E eu acho que todos os livros dela vale a pena ler, porque a gente sempre está em busca da perfeição, de performar 100%. E aqui ele diz assim... Você pode errar. Você é um ser humano imperfeito e tá tudo bem errar. Então liga com, né, até tem um nome esquisito, né? Mas a arte de ligar o foda-se. Esse aí também é interessante, né?
Tem um que é bastante autoajuda, que é aquele... o poder... Poder do... O poder do hábito? Não, esse é muito bom. Comprei um que até tá na minha lista, que é Hábitos Atômicos. Esse diz que é melhor do que o poder do hábito. Tá lá na minha estante pra eu começar a ler, mas ainda não terminei, né? Eu preciso terminar aquele que eu mostrei pra vocês e mais um, daí eu vou pra aquele. Esse aqui eu li em 2 dias, tá? Esse livro aqui. Porque ela é uma escritora sensacional. E no final, nos últimos 3 capítulos, dá uma reviravolta que tu fica assim, não! Então me empresta hoje. Eu vou te Tem dizer, pressa não leia hoje, que leia. as sagas dela, que ela vai lançando os livros aos poucos, porque tu chega no fim e sempre- tu tem que esperar o próximo, e às vezes leva um ano. Sim. E é uma aflição. E ela escreve de uma forma assim que ela vai utilizando-se do passado, o viés de uma personagem, depois o viés do outro, e o nome é Tudo Que Deixamos Inacabado. Não tem nada a ver com o título. Porque eu comprei pela capa, eu não li internamente, eu comprei em Passo Fundo na livraria. Mas eu amei, assim, realmente, eu vi que ele era um best-seller, mas eu não me atentei a qual seria a cereja do bolo do livro. Eu achei que era sobre um tema no livro que eu tô lendo hoje, na verdade não tem nada a ver com os que eu tô lendo. Mas eu gostei muito, assim, deu uma quebrada na leitura. A autora é Rebeca Yarros e ela realmente tem uma narrativa que é assim, ó, é realmente pra você que gosta de história de amor, né, com uma reviravolta, com aquela questão de época. É uma versão atualizada de Crepúsculo pra nossa idade, assim. Eu acho. Melhorada. Melhorada. Bem é. melhorada. Pra Mais nossa substanciosa. idade, né? Porque tem mais conteúdo. Mais. Mas te faz querer a não parar de ler. Outro que eu li também, já vai já pegar vou ali, deixar, ó. já vou pegar. Vocês viram que eu tô emprestando já, né? Esse não vai esquecer. Esse daqui também é muito bom, tá? Que vai junto ao encontro também de um outro que eu li, que a minha prima me emprestou, que é Geração Dopamina, que fala sobre o nosso mindset, né? Que o mindset é para ser o nosso cérebro, alguns mecanismos que a gente predispõe. E ele traz essa forma de entender e transformar essa psicologia em sucesso. Ele realmente é um clássico, é um livro muito bom. Teve mais de 1.700.000 exemplares já. E a Geração Dopamina também é muito bom. Nós comentamos, não sei se chegou a ler. Eu não li, mas a gente tava comentando Tá, dele. eu te indiquei, né? Isso. Porque ele fala muito sobre essa coisa do que a gente busca, né? Porque o ser humano, ele precisa o tempo todo estar sendo estimulado, né? E a gente tem agora a dopamina barata, né? E aí ele fala sobre isso e fala como evitar isso e não se sustentar. Não é se sustentar, mas não se bastar com aquela dopamina barata, né? Que tu tem que encontrar o que realmente tu gosta, dopamina real. Então a Geração Dopamina fala muito sobre o que a gente tem de conteúdo o tempo inteiro sendo jogado pra gente e traz uma forma da gente mudar o nosso mindset. Porque todo mundo fala em mindset. O que é mindset? Esse livro aqui, que é o da Carol Dweck, que ela é PhD, ele traz uma... É bem bacana, assim, sabe? Ele é um pouquinho mais pesadinho, mas eu gostei bastante. Eu acho que pra quem já tem uma certa... Idade? Não Uma uma bagagem certa idade, literária. Obrigada. Acaba tendo a compreensão, sabe? Porque ele fala sobre como fazer as coisas pra você ter mais desempenho. Que não basta só talento. Tu tem que mudar o teu mindset. Porque uma pessoa pode ter talento, O que mas... significa esse título, essa palavra, Mindset? É. Ele é um como se codificado fosse da mente, né? A tua virada de chave pra entender como teu cérebro funciona. Mindset seria uma configuração de mente, né? Na tradução, assim... mais aham. literal. Mas, assim, trazendo vamos perguntar pra nossa amiga, né? É uma mentalidade, uma configuração da mente. Refere-se ao conjunto de crenças, atitudes, padrões de pensamento e a forma como a gente percebe os outros e a nós mesmos. É a nossa configuração cerebral. Mudar tuas crenças padrões. Exatamente. E principalmente entender que não adianta tu ter talento, né? E isso, a gente teve uma entrevista aqui no Bom Dia Seria Amigos um cérebro aqui, esse desenho, pelo Isso que aí, deu pra ver, né? exatamente. Nós tivemos com Não, o fim, do jogador de futebol lá do Brasil, o Dunga. O Dunga. E ele falou sobre isso, né? Que na equipe dele ele preferia 1000 vezes ter jogadores que não tinham talento, mas tinham força de vontade, que tinham uma configuração mental para buscar o sucesso, do que um cara talentoso e que simplesmente deixava as coisas nas coxas, Sem né? compromisso. Sem compromisso. Sem compromisso. E esse livro fala muito sobre isso. Ele fala como ter o melhor performance e desempenho
naquilo que você quer alcançar. Então, também é um livro muito bom. Eu tinha tantos outros para trazer, mas, gente, olha, é muito pouco tempo. Por isso que eu não trouxe, porque eu sabia que vocês iam trazer eu um gostaria monte, de né? falar ainda. Tu disse que eu era para falar bastante, né, Isabel? Eu tô falando. Então. O Alquimista também é muito bom. O Pequeno Príncipe também é muito bom. A Cabana, todo mundo já leu. A Cabana Não é muito li. bom. Minha mãe leu A dizia que eu Cabana? não era todo mundo, né? Porque eu não li esse. É mas eu muito acho que bom. todo mundo já tinha lido. Eu trouxe alguns livros ainda voltados para o jornalismo, que a faculdade me fez amar ainda mais o jornalismo. E aí eu tenho um livro representativo aqui, eu tenho outros livros da autora, que é a Daniela Arbex. Ela é jornalista. E esse aí é Os Dois Mundos de Isabel. Ela é a mesma autora de Todo Dia, Mesma Noite, que virou série, né? Todo mundo já conhece. Cova 312 e Holocausto Brasileiro. Holocausto Brasileiro foi o primeiro livro dela que eu li. E ele realmente mexe com a tua emoção, porque é algo... Ela é jornalista brasileira, então são histórias reais que aconteceram aqui no Brasil. E fala do trem de louco, da questão do hospital em Barbacena. E esse livro, Os Dois Mundos de Isabel, é uma menina que passa 19 anos internada com um diagnóstico errado de saúde mental. E aí destaca Isso toda a acontecia história. muito antigamente, Isso, né? E vai muito de encontro ao Holocausto Brasileiro, porque era o que eles chamavam, pegavam as pessoas que tinham qualquer questão, colocava e mandava para lá num hospital psiquiátrico, as mortes sem explicação. Então, ela traz um lado do jornalismo investigativo brasileiro. A Cova 312 é com relação à ditadura militar, e ela traz um jornalismo assim que eu me arrepio só de falar, porque a narrativa é sensacional. E falando de Todo Dia, Mesma Noite, a forma como ela aborda as questões daquela noite, como ela começa o livro contando com relação ao Corpo de Bombeiros Militar, e a escrita dela não chega... O que está representado na série não é nem 10% da escrita dela. Sim. Essa mulher é sensacional, por isso que eu trouxe esse aqui para representar todos os livros dela. Traz aquele best-seller que já tem até... Eu vou te receitar mais um gato, né? Esse é o primeiro e já tem até um outro que, inclusive, Sim. tá no top 1 de qualquer livraria que tu for. Tá esse dito livro, né? Eu só vou terminar com esse. do Porque eu vou jornalismo, porque esse seguir ali com é o muito- jornalismo. Daí eu venho para esse daqui. Ah, esse é interessante, eu vou mostrar dentro. Pode. Que é Palestina. Ela Esse tá é até me olhando pra ver se eu não ia rasgar o livro dela. Vocês viram? Se você que tá em casa, você ia ver. É que esse livro eu realmente tenho um amor por ele. E É ela já me disse que ela Palestina. não ia me emprestar. É uma edição especial e no início do livro, provavelmente essa parte que a Thalita ainda está mostrando, ele conta como o jornalista foi atrás, como ele foi investigar a história da Palestina. Aconteceu em 1991, 1992, e ele teve lá durante uma guerra que estava acontecendo naquela região. E ele vai lá para entender a E é tudo em história da quadrinho, né? Palestina. Você viu em casa, Olha, eu mostrei. É interessante, todo feito em quadrinho. olha ali. Ó. É jornalismo em quadrinhos, realmente. Então, ele fez todo o processo investigativo, toda a parte jornalística, e a partir disso, ele escreveu Palestina. Tem também As Duas Torres, que conta a história do desastre de 11 de setembro. Das Torres Gêmeas. Das Torres World Gêmeas. Trade E Center. tem um outro autor, agora que eu não vou lembrar o nome, mas que escreveu o Maus, que também é jornalismo em quadrinhos, que fala da Segunda Guerra Mundial. E aí ele tem uma representação muito simbólica, representando os judeus como ratos, os alemães são gatos, os franceses são porcos. E aí ele no desenho, né, da narrativa, e ele conta a história da Segunda Guerra a partir dessa visão, e fazer toda a análise de desenho dele é muito legal. Então, o jornalismo de quadrinhos também é muito fascinante. E vou te receitar um gato, então. Pode falar, Isabel. Quem comeu o meu queijo, como é que é aquela também? Também. Né? Aquela já Aquele também do interessante George aquela. Orwell E também é um... A pessoa se acomoda, a pessoa se 1984, acomoda a numa Revolução coisa, dos né? Bichos. A Revolução dos Bichos. Meu Deus, esse daí, quando eu li na faculdade, me mexeu na cabeça. As 13 Almas, já leram também? Não. Espírito 13 Almas, também, não. As 13 Almas é muito interessante. Aquele, A menininha, a o moreninha. edifício Joelma que... o edifício Joelma que pegou fogo, então são pessoas que ficaram dentro do elevador e morreram, são 13. E daí vem toda uma história, né? Sim. Vou te receitar um gato é um novo conceito de literatura que existe hoje, que se chama literatura de cura. São histórias que parecem até ser meio bobinhas, mas elas tocam num lado muito sensível do ser humano, principalmente para quem é mais jovem, para quem está se encontrando na parte do trabalho. A gente tem também a Inconveniente Loja de Conveniência, Biblioteca da Meia-Noite. Ah, a Biblioteca da Meia-Noite eu comprei. E são livros assim que tratam de temas um pouco mais sensíveis de uma forma muito bonita. Em especial, Vou Te Receitar um Gato. São diversas historinhas de pessoas que só encontram a determinada clínica veterinária quando elas precisam. E elas encontram lá, vão por alguma indicação, só acham aquela sala porque elas estão precisando,
o médico atende elas e a partir disso ele diz, eu vou te receitar um gato. E aí o gato tem a personalidade daquilo que a pessoa precisa desenvolver. Que não é mentira, né? O animal ajuda muito, né? O bichinho de estimação, né? Mas seja gato ou um cachorro, né? Seja um gato, seja um cachorro, mas ele te traz nuances, assim, de como, às vezes, a gente precisa de um empurrão, aquela história da vaquinha, de jogar a vaquinha no penhasco. Ele traz isso de que, às vezes, você teve... Eu vou dar um spoiler aqui de uma história que é muito interessante. Ai. Que a pessoa reclama do trabalho e depois ela é demitida. E ela vai lá porque ela foi demitida. Então, ele trata isso de uma forma assim, o que você quer mesmo da tua vida? O que é bom, o que é ruim? Então, por mais que seja um livro leve, ele trata de questões. E Vou Te Receitar Outro Gato também, que é muito bom. Esse tá no topo agora, foi há pouco lançado, né? É uma sequência desse, né? É, uma sequência. E tem outros livros dessa mesma literatura de cura que são, assim, E que o nome tocam da nesse tema. escritora, Dai? Soyu Ishida. Se escreve Seo Ishida. Não tá o teu nome aqui, posso botar? Não. Tem que botar o nome. Ah, o meu nome particular. Eu escrevo então depois. Ó, Isabel querendo riscar meus livros. Olha, eu vou só o quê? autografar os Não, livros. Pra saber Eu que quero é teu. trazer uma dica muito interessante que Esse eu aqui li também não- os não três. tem o teu nome. Não, nenhum deles tem. Uma na Eu vou sequência levar os da dois aí, outra, se permite. que é muito importante esse. Acho que você também gostaria. E é importante para você também que conhece alguém que está passando por situações de abuso psicológico, abuso físico e te coloca no lugar da vítima. Inclusive foi lançado um filme agora, mas o livro já é muito antigo, que é Assim que Acaba. Ele é Assim que Acaba e depois tem o É Assim que Começa. E o Assim que Acaba, ele traz uma narrativa realmente indo pro pensamento da vítima, né? De que a mulher ou o homem que sofre uma agressão e que tá num relacionamento abusivo, tóxico, sempre acha que aquilo vai melhorar e que ele é o culpado. Ela traz a culpa para si e que aquilo vai mudar, que aquilo vai melhorar, que foi a última vez. E assim vai trazendo a narrativa de uma forma leve e trazendo também como que ela fez para sair dessa história. É muito bacana, vale a pena. Deixa eu até ver qual que é a autora, mas o livro realmente é muito bacana. É da Colleen Hoover, que tem outros livros tão bons quanto esse. Também uma leitura bem leve, Põe vale no a pena grupo ler. esses nomes aí. Esse eu não tenho, eu li no Kindle também, mas é muito bacana. Então, você tem muita opção de leitura. Eu acho que o importante de tudo isso, né, é você ver que a gente vai mudando ao longo da vida, né? Eu comecei com Crepúsculo, a Daiane começou com aquele lá do livro bíblico. E só pra finalizar, pra você que tá em casa, né, pra ver como a gente vai sendo eclético, inclusive eu tô fazendo a leitura da Bíblia. Né, o estudo da Bíblia através da leitura dela. Porque a Bíblia é o livro mais antigo que existe, mas que para você ler mais e lido compreender, você tem que saber como ler, onde procurar, onde começar. Como começar é o mais importante. E você não consegue sozinho às vezes. Não. Então é importante ter a ajuda e ter alguém que vai estudar contigo. Então também é uma dica, né? Eu sei que é muito clichê aquele café com Deus Pai, mas tem tantas outras opções, né? Eu tô lendo a Bíblia real assim com a ajuda de uma professora, né, para compreender. Mas é um livro também que a gente pode trazer como dica, né? Eu sei que a Isabel começou com um trechinho do que seria, né? Mas a Bíblia realmente traz ensinamentos até hoje, ensinamentos milenares e que você encontra respostas porque a gente está vivendo hoje lá num livro escrito há não sei quantos anos atrás. Então realmente tem muitas opções e para você ver que você vai mudando com o longo do tempo, né? O teu perfil de leitor, né? Quase 2000 anos atrás. E você vai mudando o teu perfil de leitor, né? O que você gosta, talvez que nem eu comecei com Crepúsculo, hoje eu já tô indo para um livro mais um pouco aprofundado na questão do conceito mental e alguma questão também envolvendo performance. A Daiane começou com um tipo, já foi para outro, tá em outro, e assim a gente vai indo. E o bom é que tem muita opção, né? Mas eu acho Nunca que vai voltar livro. Mas a leitura é isso. Eu acho que você pegar só um viés não tem sentido nenhum. Você tem que ler de tudo que é tipo para poder também se atualizar e poder desenvolver a tua mente, né? E se tu fica sempre na mesma leitura, imagina se até hoje a gente estivesse lendo sagas como Não, a da né? saga Não tem Crepúsculo. graça Que tipo de desenvolvimento a gente teria? A gente É. precisa sair disso para ter esse crescimento e um desenvolvimento. E um livro que eu li há um tempo atrás e tô lendo novamente é A Sociedade do Cansaço. Eu não vou saber falar o nome do autor, mas se tu colocar A Sociedade do Cansaço, ele vai aparecer. É um livro bem fininho, mas tu precisa de uma bagagem literária, em especial
Nietzsche, Foucault, dessa pessoal, mas ele vai analisar... Essa gente que saiu daquela região, daquele ano. Porque ele vai te trazer um embasamento social de como a gente tá numa mentalidade em que estar cansado é o que faz a diferença. E realmente é um livro muito denso, apesar de pequeno para ler. Byung-Chul Han. Não sei se eu não sei saber. certo, né? Então, Mas você japonês, chinês, não sei nem se é chinês ou japonês, né? Desculpa pela pronúncia. A Ciranda das Mulheres Sábias, Thalita, eu vou indicar pra ti, eu tenho ele, vou te trazer, não esqueci de trazer hoje. Eu acho que é o mínimo, né? Porque eu já indiquei de livro nessa rádio, eu tô ficando sem conteúdo, gente. Ele é da Clarissa, da Mulheres que Correm com os Lobos, mas a escrita dele é completamente diferente, ele é pequenininho, tu vai ler em poucos... E ele começa já, ele vai fazer um contraponto da avó conversando com a neta, e ele tem essa descrição de trazer todo o aconchego, de descrever a sala e de ter essa conversa, essa troca. É um livro sensacional, vou te trazer ele, mas fica aqui como dica. E fica como dica que você comece, não importa qual tipo de livro, se vai ser um gibi, se vai ser, né, um livro mais leve de saga, um livro engraçado, um livro de jornalismo, enfim, né, o livro que você se sentir à vontade para começar, mas comece, né, crie a rotina. O mínimo é 20 minutos por dia de leitura. Se você não conseguir tirar 20 minutos do seu dia para ler, alguma coisa está errado. Já diria outro pensador contemporâneo moderno que eu não citarei aqui no Grupo Séries. Não está certo. Algo de errado não está certo. Isabel Centenário, considerações finais. Feliz com teus livros emprestados, empréstimos? Muito feliz. Prometo Esse aqui vai para Tailine. Já estou entregando, tá, Daiane? Então, assim, não dá pra gente também... nas internet de hoje que nós estamos falando, tem muita coisa verdade, muita coisa de mentira. Um livro, ele foi revisado, ele foi pensado, não é uma coisa qualquer que quando chega nas nossas mãos, né? Sim. Ele é uma coisa que a gente tem que dar muito mais valor para o nosso tempo lendo livros, então, do que ficando ali no celular. Tem muita coisa boa? Tem, mas tem muita bobagem também. Sim. Então, eu deixo aqui a dica, leiam muito, isso só faz bem o conhecimento, o espaço ali do cérebro não ocupa esse espaço, você vai lendo, você vai aprendendo e se você lê, você fica muito melhor no português também porque você grava com os olhos, né? Então isso faz muito para quem é mais jovem também, que precisa ainda muito da escrita e precisa muito, né, quem está fazendo faculdade tem que ler muito, 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 muito. Um grande abraço para todo mundo, até o próximo. Que é Dia dos Pais, o véspera do Dia dos Pais, mesmo, né? É mesmo. Né, Catarina Pogrestani? Um bom estímulo? Bom estímulo. E vou dizer uma coisa, encanta não só os ouvidos, né, mas encanta os nossos olhos quando vê vocês duas conversando e falando. Não falo de tipo que hoje praticamente o programa foi elas que conduziram, mas a forma como vocês colocam, a paixão pela leitura... E o tanto de livro que elas já leram, meus parabéns, esqueci de falar, então de parabéns. Faz com que encante, e eu espero que tenha encantado você, ouvinte do Grupo Séries aí, para você também começar, porque realmente ele te traz uma bagagem muito linda e muito grandiosa. E ver vocês falando dessa forma, eu tenho certeza que vai me dar um pouco... Como é que é? Aquele estímulo para poder a gente começar a ler. E não fazer o que eu fiz, né? Tu me emprestar o livro, eu perdi o livro, mas eu encontrei o livro e tá de volta o livro, não li o livro. O livro era desse tamanho, tá? Que é as coisas que você enxerga. Também é uma boa dica. As coisas que você vê quando desacelera. As coisas que você vê quando você desacelera. Ganhei de aniversário da Daiane, inclusive eu tava mostrando pra ela. Agora onde é que eu botei? Aqui tá o recadinho que ela tinha me dado, né? E aí eu guardo, né? Eu acho isso muito bacana. E ela me deu de aniversário e eu pensei, bom, é um bom livro pra mãe começar. Vou emprestar. Ela perdeu o livro por 2 meses e ela não terminou a leitura. Na verdade, eu levei pra Brasília pra ler. No avião, não li. O avião no leu. Hotel, não li. Voltei, desse tamanho, li, assim, ó. E perdi. Mas achei. Achou, graças a Deus. Porque eu falei pra ela, não, isso é o fim, né? Tu emprestar e a pessoa perdeu o livro que tu ganhou ainda, bem né? guardado, né? Só perdoa porque Ficou a com mãe. tanto medo que guardou tão bem. Justo. Escondido em mim mesmo. Daiane Gui, sem considerações finais. Agradecer. A Tailine vai me tirar o couro. Agradecer a companhia de todos. Ia ser um programa longo, né? Mas tem uma frase que eu lembro de um filme em que a mulher tá dentro de uma biblioteca e ela diz: eu já fui para tantos lugares, tantas épocas, já viajei no tempo tantas vezes e eu nunca precisei sair dessa sala. E ela tá cercada de livros. É um filme, eu não vou lembrar o nome agora, mas sensacional.
Se você ainda não lê, comece. E se você lê, continue cada vez mais, porque é um hábito sensacional. Um ótimo final de semana a todos. Fiquei sem palavras agora, porque ela acabou com minha finalização. Sempre eu trago o impacto, né? Essa frase não tem como eu ganhar. Porque realmente com a leitura tu viaja, né? No tempo, no espaço e te desenvolve muito a criatividade e aquilo que a gente falou, né? O conhecimento realmente a gente só tem a ganhar. Ninguém perde adquirindo conhecimento. Você se desenvolve, você se encontra, você se perde, se encontra de novo, você muda, você vê as coisas de forma diferente. E eu acho que uma coisa que é importante dizer é que a leitura também ela é desenvolvida pelas pessoas que você convive. Porque se você tem no teu cotidiano, no teu círculo de pessoas próximas que você convive, que não tem esse hábito, como você vai ser estimulado a ter essas trocas, né? A minha leitura desenvolveu muito mais depois que eu comecei que a Dani começou a trabalhar na rádio, porque a gente troca muito, né? A minha prima também é uma leitora que lê muito. O tio Gilson também, então vira e mexe, eu tô enchendo o saco, viu? Me dá uma dica, me dá uma dica aqui. Então, assim, eu acho que as pessoas que você convive também acabam te estimulando a isso. Se você tem alguém do lado que te estimula a ler, é porque essa pessoa, ela quer o teu bem, né? Ela quer que você se desenvolva e tá te dando a oportunidade, mesmo te forçando, né? Porque a leitura, ela não vem com o prazer na primeira lida, né? Você tem que desenvolver o hábito, né? Conhecer qual que é o que você gosta. Como eu falei, mesmo depois de anos, eu fui ler aquele livro que eu achei, pra não dizer a palavra, né? Uma chatice. Mas, no fim das contas, depois tu consegue compreender. Então, eu acho que é válido, sim, você ter pessoas que te estimulem a ser pessoas melhores através da leitura. Faça isso e se não tiver essa pessoa, que você seja a pessoa. Você também pode ser a pessoa. A gente vai fechando assim o Sexo Nada Frágil desse fim de semana. Muito obrigado pela companhia de todo mundo que esteve com a gente no sábado. Meu programa provavelmente vai ser reduzido por conta do atraso, mas tá tudo certo, né? Por um bom motivo. E claro, te espero também no Frequência Máxima. Fazer meu merchan aqui, já que, né, a gente perdeu uns minutinhos daquele horário. Mas em todos os casos, você que tá junto com a gente, obrigada. Obrigada também ao Laboratório Unitar, que tem resultados precisos, laudos confiáveis. Telefone para contato da Vânia e de toda a equipe é o 991-220846. E também a clínica e o Centro de Saúde e Bem-Estar Lazo, que tem profissionais altamente capacitados para te auxiliar de forma integral na saúde e no físico. O atendimento é online e presencial e você pode fazer o seu agendamento pelo 99100-3109. No oferecimento do Centro de Saúde e Bem-Estar Lazo e do Laboratório Unitar, esse foi o Sexo Nada Frágil, que tem aí uma mesa farta de muitas opções de livros e que a gente debateu um pouquinho aqui e a gente espera realmente que você possa ter tirado alguma dica de todas essas que a gente deu. Um ótimo fim de semana, um ótimo início de mês e até sábado que vem.